Beleza? Tudo bem, oitavo ano? Saudade de vocês. Então, vou dar início aqui a essa jornada de conteúdos online. A gente vai começar a trabalhar através de textos, de listas de exercícios, apresentações de PowerPoint, que nem eu já uso em sala. E farei vídeos também, como esse que eu estou aqui inaugurando, para a gente poder trabalhar algumas coisas nesse período de paralisação, nesse período de isolamento, que é muito importante a gente respeitar, muito importante a gente entender a necessidade da gente não sair de casa e a gente se prevenir, lavar as mãos, utilizar o álcool gel e tal. Vamos nos cuidar e cuidar das pessoas aí que estão nos grupos de risco, dos nossos avós, os velhinhos aí que estão ao nosso redor, tá ok? Bom, a princípio eu quero retomar um pouco do que a gente tinha trabalhado antes, né? Nós estávamos falando do sistema solar, do Sol, né? O Sol, que é uma estrela, é um astro luminoso, emite luz própria. Ele é uma estrela muito grande para o nosso sistema solar, apesar de ser uma estrela anã. E temos aí os planetas, que são planetas rochosos e os planetas gasosos, em órbita do Sol, formando o sistema solar. Como a gente viu, cada planeta tem a sua característica e o nosso foco, obviamente, é o planeta Terra, é a nossa casa aqui, né? Que tem algumas condições específicas, como por exemplo, a água em estado líquido, a atmosfera gasosa, que promove o efeito estufa, que é um fenômeno natural, certo? Que armazena calor, temperatura, de modo em que a gente tem uma temperatura estável, ok? Bom, além disso, a gente vai entender na próxima unidade, na unidade 3, que a gente já deu início, bem em breve e tal, mas a gente já deu início, os movimentos em que a Terra realiza, seja em torno do seu próprio eixo, que é o movimento de rotação, ou em torno do Sol, que é o movimento de translação. O que, que esses dois tipos de movimento eles proporcionam para o nosso planeta? Então vamos lá. Em primeiro lugar, pensando no movimento de rotação, a Terra realizando esse movimento aí em aproximadamente 465 metros por segundo, é muito rápido, ou então 1.700 km por hora, ela gira em torno do seu próprio eixo no movimento de rotação, de modo em que nós tenhamos aí a percepção de dia e de noite, certo? Então a gente sabe, né? A gente tem aquela referência lá, enquanto no Brasil é dia, no Japão é noite, justamente por isso. Existe uma face do planeta que fica iluminada e uma outra face do planeta que permanece na ausência de luz aí por um período de mais ou menos 12 horas. Bom, e a translação? O que, que é? A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Então, diferente da rotação que dura 24 horas, a translação ela dura um ano inteiro, certo? Aproximadamente aí os 365 dias, estamos aí num ano bissexto, né? Para compensar aqueles minutinhos aí que faltam para a gente completar aquela média geral aí das horas. Bom, a translação ela é um tipo de movimento que a Terra realiza, então, que confere o quê? O que, que é principal a gente pensar? Estações do ano. Bom, a Terra, ela demorando esses 12 meses para girar em torno do Sol, a gente sabe que na nossa realidade, por exemplo, nós temos aí quatro estações do ano. Nós temos verão no início do ano, outono do início para o meio do ano, inverno no meio do ano especificamente e a primavera logo após o inverno, aí iniciando lá em meados de setembro, final de setembro. Por que, que tem essas diferenças aí? Todos os países são assim? Não. O nosso país aqui no hemisfério sul, certo? Ele tem essa característica porque nós temos uma proximidade específica ali da linha do Equador, tá? Que isso significa que a temperatura da Terra ela é um pouco diferente de outras regiões do planeta, por exemplo, do hemisfério norte lá, do Canadá, Estados Unidos, né, que a gente tem uma referência mais próxima aí. Mas nós aqui então temos essas quatro estações do ano que elas têm algumas características um pouco parecidas e ao mesmo tempo diferentes. O que, que acontece? A Terra ela não gira num eixo de 0 grau, ela gira num eixo de 23 graus, aquilo que eu já havia explicado para vocês na sala de aula. Pelo fato dela ter esse eixo de 23 graus, ela tem uma inclinação, beleza?
E aí essa translação em torno do Sol faz com que ela gire de modo em que a luminosidade e a temperatura do Sol ela atinge a Terra de forma diferente ao longo de toda essa translação aí que ela realiza. E aí conferindo as diferentes estações do ano. Beleza? Bom, é importante pensar que enquanto no hemisfério norte é inverno, no hemisfério sul será verão. E aí, da mesma forma, enquanto no hemisfério norte será outono, aqui no hemisfério sul será primavera, certo? Então vamos entender que translação confere os dias e noites. Opa, a rotação confere os dias e as noites e a translação ela confere as diferentes estações do ano em função da rotação da Terra em torno do Sol e do seu eixo de inclinação, fazendo com que essas diferentes estações do ano tenham características. Então, de acordo com a posição da Terra em relação ao Sol, o nosso planeta ele passa por algumas transformações, aí, por algumas mudanças no clima, na temperatura, certo? E uma série de outras questões aí. Eu não vou me aprofundar muito, tá? Porque esse é o nosso primeiro vídeo, mas eu já vou pedir a seguinte instrução, a seguinte tarefa para vocês. Eu quero que vocês façam a leitura da unidade 3 das páginas 288, 289 e façam o exercício que está na página 289, ok? Também continuem a leitura para a página 290